AVSUI 2010, eu estou aqui com o Dr. Luiz Fernando Furlan, que é co-presidente do Conselho de Administração da Brasil Foods, nosso ex-ministro da Indústria e Comércio. Dr. Luiz, primeiramente, muito obrigado por estar conosco na AVSUI. O mercado de carnes vive um claro processo de concentração e internacionalização das empresas brasileiras. Qual a sua análise nesse processo? Bom, as empresas brasileiras, no contexto mundial, historicamente, eram moderadas, pequenas, né? Se você comparasse, se uma empresa brasileira como a Sadia ou como a Perdigão estivesse na época nos Estados Unidos, ela não estaria entre as 5 primeiras. Então, o que vem acontecendo, não só no setor de aves, mas em diversos segmentos da atividade econômica brasileira, se você olhar em papel celulose, olhar na indústria do álcool e do açúcar, e também em outros setores, você vê a formação de conglomerados com musculatura para competir mundialmente e, ao mesmo tempo, absorvendo tecnologias e podendo fazer investimentos no Brasil e no exterior. A concentração acaba dando volume e força para que empresas brasileiras façam aquisições e que possam competir mais forte no exterior. Mas no mercado interno não cria uma desigualdade de forças nesse setor? Eu não acredito, principalmente na área do processamento de aves, há uma segmentação muito grande no Brasil e também um grande número de competidores regionais que são ágeis, que têm os seus mercados-alvo aí muito próximos, têm custos de gestão muito menores do que grandes conglomerados e têm condições de continuar competindo. As grandes empresas, quando fazem esses investimentos maiores, elas visam principalmente a competição internacional e tem interesse de manter de uma forma bastante harmônica o mercado interno, porque, afinal de contas, as empresas têm as suas raízes aqui. Se você olhar na parte de aves, a participação da BRF no mercado brasileiro não chega a 10%. Portanto, os outros 90% são ocupados por empresas de porte médio e algumas pequenas que desfrutam dos mercados regionais. Dr. Furlan, depois de um ano praticamente da fusão entre Sadia e Perdigão, qual é a avaliação que o senhor faz desse processo e em que estágio ela se encontra? Nós sabemos aí da demora do CADE em relação à resposta, né, para que se possa se iniciar o trabalho realmente. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre o assunto. É um processo complexo e a quantidade de documentos que nós enviamos para as autoridades de defesa da concorrência já geraram aí algumas dezenas de milhares de páginas do relatório. Então, eu acho que do nosso lado estamos tendo a compreensão e a paciência de saber que está sendo bem analisado e temos a expectativa que até o final do primeiro semestre haja um avanço, se não a finalização do processo, mas um avanço na remessa, no encaminhamento do processo da Secretaria SEAI da Fazenda para o CADE, porque o processo é instruído pelo Executivo e depois enviado ao CADE. Então, isso ainda não ocorreu, mas imagino que esse tempo para análise tenha proporcionado a confecção de um relatório consistente que poderá ser integralmente ou em boa parte aceito pelo CADE. Dr. Furlan, vivemos aí um momento, estávamos falando agora há pouco ali, sobre a questão aí, a Bolsa semana passada teve uma turbulência muito grande e vimos aí que hoje ela teve uma alta, né? O senhor acha que a Grécia, que vive essa crise financeira, afetou isso? Quais os riscos que essa crise pode trazer para a economia mundial? De que forma o Brasil pode ser atingido por ela?
acho que a grande surpresa que nós temos atualmente é perceber que a crise está distante de nós, né? O Brasil, que sempre foi parte da crise, de repente se percebe que nós somos parte da solução e não parte do problema. Agora, é claro que um movimento global de especulação em relação ao euro ou a crise como afetou os Estados Unidos há 2 anos atrás, ela tem sequelas que afetam a economia mundial e, portanto, afetam também direto ou indiretamente o Brasil. A vantagem relativa que nós temos muito forte é que o que está puxando a economia brasileira é a vitalidade do mercado interno, é o crescimento do emprego, da produção, a quantidade de oportunidades que estão sendo dadas às famílias de classe média emergente. E isso não vai mudar, felizmente não muda. No fronte internacional nós vamos dançando conforme a música, mas em muito melhores condições do que no passado, quando se dizia, né, que os Estados Unidos espirravam, o Brasil pegava pneumonia. Agora não está mais acontecendo, nós somos vacinados, felizmente. Dr. Furlan, qual a importância de se realizar um evento como a VESUI? No momento de investimentos, nesse momento a VESUI já vem aí há alguns anos sendo o grande ponto de lançamento das empresas, o grande ponto de encontro para se realizar negócios. Qual a importância da VESUI nesse contexto da avicultura e suinocultura? Olha, não há dúvida nenhuma que o Brasil vai ser, já é e será ainda mais fortemente o grande provedor mundial de proteínas, principalmente na parte de aves, bovinos, onde já é, e também suínos, com a melhora das condições sanitárias e abertura dos mercados. Então, o que a gente está vendo é que em 2008 e 2009 havia um certo peso, né, uma certa preocupação, baixo astral, preços menores, esse fantasma da crise. E nesse momento nós começamos a ver recuperação de mercados, ainda gradual, né? Os preços ainda não voltaram ao nível do passado, mas dá um certo ar de animação na cadeia produtiva, aqui em Santa Catarina, principalmente onde está sendo realizada a VESUI, se nota já um alento em toda a cadeia, aos produtores, aos prestadores de serviço, aos processadores. Então vem num bom momento positivo e onde certamente os debates, seja na parte técnica, seja na área comercial ou política, vão mostrar que nós temos que nos preparar para alimentar esse mundo que daqui a pouco vai ter 2 bilhões de bocas a mais para comer proteína, e o Brasil é certamente quem pode melhor prover e competir com custo e qualidade. Eu conversei com o Dr. Luiz Fernando Furlan, direto da VESUI, Alexandre Aidar.